porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pode sentar. O Senhor colocou essa mensagem no meu coração tem alguns dias, e eu também tive um sonho que antes da pré-conferência, que eu ministrava ela nessa noite, né? E algumas coisas que eu sonhei aconteceram, que os meninos da casa iam tocar, que ela infelizmente não ia conseguir uma banda, mas é tudo na vontade de Deus, né? E o Senhor falou fortemente com essa palavra no meu coração. E aqui tem grandes ensinamentos sobre Zaqueu, né? Jesus, ele estava passando por Jericó, indo para Jerusalém, ser sacrificado. Jesus, ele tinha uma missão, ele estava indo para ser sacrificado. Só que no meio do caminho, ele passando por Jericó, ele decide fazer uma parada. E aqui tem um grande ensinamento para as nossas vidas, porque Jesus, ele tinha um objetivo, ele estava indo para um lugar. Só que no meio do caminho, ele para poder socorrer alguém que estava sedento por ele, alguém que precisava conhecer ele verdadeiramente. E Jesus aqui, ele nos mostra e nos ensina que mesmo que a gente tenha compromisso, mesmo que a gente já tenha um caminho traçado, sempre haverá tempo para poder fazer a obra de Deus. Porque ele estava indo em um objetivo, mas ele teve um tempo para poder fazer a obra, para poder fazer a missão, para poder salvar almas. E ele nos ensina que o tempo, ele é precioso e nós não podemos desperdiçar ele. Nós precisamos investir o nosso tempo nas coisas aqui da terra, sim, mas principalmente nas coisas do céu. Não estou dizendo para você parar de fazer o que você está fazendo, para você abandonar as coisas que você faz, mas Jesus nos dá um grande ensinamento de fazer aquilo que nós temos que fazer e fazer a obra também. Porque dá tempo de salvar, dá tempo de evangelizar, dá tempo de pregar, dá tempo de falar do amor de Deus, dá tempo de você orar, dá tempo de você estudar um pouquinho da palavra. Nós temos um dia 24 horas e pelo menos 1 hora nós conseguimos reservar para o Senhor e para poder fazer a obra do Senhor. Então aqui ele nos ensina que tem tempo sim para poder fazer a obra de Deus. E Jesus, por onde ele passava, a multidão seguia ele. Jesus, ele sempre era acompanhado por uma multidão por causa dos seus ensinamentos, da sua sabedoria e dos milagres que Jesus fazia. Só que o que me chama a atenção é que no meio daquele povo todo, Jesus foi enxergar alguém que estava fora da multidão. Isso aqui nos ensina que Jesus não enxerga só quem está aqui dentro, mas Jesus enxerga também quem está lá fora, necessitando de ajuda. E nós precisamos ter essa visão também, de não só enxergar quem está aqui do nosso lado, quem está aqui dentro, mas enxergar quem está lá fora também, porque o Evangelho, ele não é só vivido dentro de 4 paredes, mas é vivido lá fora também. Então nós precisamos ter esse olhar de amor, nós precisamos ter esse cuidado de prestar atenção naqueles que estão lá fora, e não só as pessoas que estão no nosso meio, não só aqueles que estão no nosso redor, porque Jesus, ele também enxerga quem está lá fora, porque Jesus age de misericórdia para a vida de todo mundo, e nós precisamos ter essa visão que Jesus tinha. E quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem rico, era chefe dos publicanos, porém ele era muito odiado pelo próprio povo. Você imagina você ter tudo aquilo que você quer, você ter poder, você ter reconhecimento, mas você ser odiado pelo seu próprio povo. Eu imagino que aquele homem não conseguia ter uma noite de paz, porque eu lembro daquele versículo do que adianta a gente ganhar o mundo todo e no final a gente perder nossa alma. Sabe, Zaqueu tinha a falta da presença de Deus e tinha a falta da presença das pessoas, porque nós somos seres humanos e nós dependemos também da presença das pessoas, porque não conseguimos viver sozinho. Essa é a verdade. Então ele vivia amargurado. Ele tinha dinheiro, ele tinha tudo o que ele queria. Só que faltava algo dentro dele que só poderia ser preenchido por Deus. E nenhum vazio, esse vazio que existe dentro das pessoas não pode ser preenchido por nada se não for Deus. Nada no mundo preenche esse vazio. Tem prazeres momentâneos, tem coisas que tiram a gente da realidade por alguns minutos, por algumas horas. Mas logo após acabar a adrenalina, logo após acabar o prazer, tudo volta. E aquele vazio continua dentro da gente. E nós precisamos entender que não tem como lidar com a vida sem o dono da vida. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Se não fosse Deus, você não estaria aqui. Se não fosse Deus, você não teria roupa para se vestir. Se não fosse Deus, você não estava falando, você não estava andando. Você já estava morto. Mas é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que se renova todos os dias. Porque se não fosse Deus, nós não seríamos nada. Mas é graças a Deus que você está aqui.
Porque se não fosse permissão de Deus, você não estaria aqui, nem eu estaria aqui. Mas Deus reservou esse momento para cada um de nós estarmos aqui em comunhão, compartilhando desse momento, que é precioso. E nós precisamos, todos os dias, zelar por isso. Jesus, Ele nos vê onde nós estamos. Zaqueu, ele fez o esforço de tentar ver Jesus. Zaqueu, ele ouviu que Jesus ia passar por ali. Ele estava ouvindo sobre Jesus, ele conhecia por falar. Só que algo chamou a atenção de Zaqueu, porque nada do mundo preenchia o vazio que existia dentro dele. Então ele começou a ficar agoniado, porque ele queria conhecer esse Jesus. Porque tudo que Jesus fazia era falado pelo povo. Então ele queria sentir aquilo que o povo sentia, ele queria ver quem o povo via. Só que por causa da multidão ele não conseguia ver quem era Jesus. Então ele decide subir num sicômoro. E o sicômoro chama atenção porque era uma árvore que era rejeitada por algumas pessoas. Porque ela dava fruto, mas o fruto não era tão bom quanto o da figueira. Então pela classe mais alta, pelos ricos, aquela árvore não era tão valorizada assim. Então acredito que até mesmo Zaqueu, ele não ligava para os frutos daquela árvore. Ele não ligava para aquela árvore, porque não dava fruto do jeito que eles queriam, porque eles estavam acostumados com coisas boas. Então aquela árvore, ela era mais visada pelo povo pobre. E o sicômoro, ele é uma árvore muito grossa, com galhos fortes, uma árvore de 10 a 15 metros de altura. E Zaqueu decide subir naquela árvore. E sabe o que me chama muita atenção? É que uma árvore que é desprezada por muitos, ela foi ali usada para poder ajudar um homem a ver quem era Jesus e a encontrar Jesus. Sabe o que a gente pode aprender aqui? É que tem muitas coisas, muitas pessoas que hoje são desvalorizadas, mas que amanhã vai ser usado como um canal para alguém conhecer Jesus. Hoje as pessoas podem te desprezar, podem desprezar quem está lá fora, mas Deus, Ele é Deus que usa quem não presta, que está lá fora, para poder trazer pessoas para a presença dEle. Deus é um Deus que faz tudo novo. Ele pega o homem, Ele levanta o homem, Ele traz vida nova, Ele levanta como um diácono, como um presbítero, como um obreiro da casa dEle para poder fazer a obra. Então não despreze ninguém pelo momento dela, não julgue ninguém pela aparência, não julgue ninguém pelo momento, porque outrora nós já estivemos lá fora também. Então Jesus pega assim aquele que não é valorizado, levanta, coloca entre os grandes e faz um grande ganhador de almas, faz um canal para aqueles que estão lá fora perdidos conhecer Jesus. E quando ele sobe naquela árvore, ele imaginava que ele ia chamar a atenção de Jesus, que ele ia chamar Jesus. Só que antes mesmo dele olhar, antes mesmo dele pensar em ver quem era Jesus, Jesus já o conhecia pelo seu próprio nome. E Jesus o chama pelo nome dele. Eu acredito que ele não imaginava ser chamado assim, somente de subir Jesus chamar ele. Isso nos ensina que Jesus nos conhece pelo nosso nome. Tem pessoas que acham que Jesus não enxerga. Não sei se pelo momento que você vive, você passou a desacreditar em Jesus, você passou a começar a crer em coisas terrenas, a sua fé foi se esfriando. Mas Jesus, Ele ainda te contempla, Ele sabe quem você é, Ele sabe o seu endereço. Jesus sabe o que se passa na tua casa, Jesus sabe o que se passa na tua mente. E Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar no momento certo. Jesus, Ele contempla todas as coisas. E não importa onde estivermos ou quem somos, Jesus sempre vai nos encontrar. Eu não sei se você tem alguém que você conheça que está afastado da presença do Senhor, e você sofre, e você chora, e você ora, mas uma hora Jesus vai encontrar ele, porque Jesus sabe onde ele está, Jesus sabe o endereço dele. Ele pode estar perdido, ele pode estar afundado nas drogas, na prostituição, mas Jesus sabe quem ele é. Jesus conhece ele pelo nome. Então não perturba o teu coração com coisas que é para Deus fazer, porque às vezes a gente fica tão angustiado por não conseguir fazer algo pelas pessoas, sendo que tem coisa que é para Deus fazer. Então descansa o teu coração, porque tem coisas que Deus vai fazer e não é para você fazer. Porque às vezes Deus não entra em ação, porque a gente está querendo fazer o papel de Deus. E nós precisamos entender o nosso lugar, apenas orar e esperar, porque no tempo certo a bênção vai chegar. Eclesiastes 3, há tempo determinado para todo propósito embaixo do céu. O tempo de Deus é diferente do nosso.
Não pense que tudo vai chegar no teu tempo, que tudo vai chegar na tua hora. Porque Deus, Ele sabe a hora de nos abençoar. Porque quem sabe Deus fazendo algo por você agora, Ele não te perderia. Ou você não olharia mais para Ele. Então Deus, Ele sabe tratar com o ser humano. Quantas coisas eu já passei e questionei a Deus, até entender a vontade de Deus, até entender o meu lugar. Eu sou servo, eu sou filho que precisa obedecer às ordens do meu pai, para que assim as coisas possam fluir naturalmente. E Jesus, quando Ele olha para Zaqueu lá em cima, Ele chama Zaqueu para perto. E Zaqueu, ele desce imediatamente. O chamado de Deus é para agora. O chamado de Deus não é para depois, não é para amanhã. Eu não sei se você tem um chamado na sua vida, mas eu tenho certeza que para alguma coisa você serve para Jesus. Porque muitas pessoas querem microfone, querem glória, querem aparecer. Mas servir a Deus também está na portaria, também é varrer a igreja. Então nós precisamos estar preparados para o chamado de Deus. Se Deus chamar hoje, nós precisamos estar prontos. Você lembra o que aconteceu com Mateus, quando Jesus passava e chamou ele? Ele largou tudo para seguir Jesus. Ele não falou: Jesus, passa amanhã, espera eu aproveitar mais um pouquinho a vida aqui na terra, longe de ti. Não. Ele foi na hora, ele largou tudo para seguir Jesus, porque ele entendia que não vale nada a gente se esforçar tanto para as coisas da terra e perder Jesus, porque tudo isso aqui vai passar. Se a gente morrer, vai ficar tudo aí. Não vale morrer pelas coisas da terra. Não vale investir nosso tempo todo nas coisas da terra e deixar Deus de lado, porque uma hora a conta chega. E o fim de uma vida de uma pessoa que bota Deus em segundo lugar, é triste. Porque muitas vezes as pessoas querem ser honradas por Deus, mas não honram a Deus. Então entenda que o chamado de Deus para a tua vida é para agora. Se Deus te chamou, se entrega agora. Se Deus falou com você, se põe na posição agora. Não deixa nada para depois, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, a gente não sabe quando a gente vai morrer. Nós precisamos estar preparados para isso, porque isso é uma realidade. Essa é a vida. Ela passa num sopro. E se você não estiver preparado para ir para o céu, infelizmente é a porta estreita. Porque só existem dois caminhos: é o céu ou é o inferno. E nós precisamos estar preparados para ouvir essa verdade e para poder obedecer. Porque Deus, Ele sempre tem falado. Só que muitas pessoas não têm dado ouvidos, porque a teologia da prosperidade bomba mais. Nós precisamos estar preparados para viver o chamado de Deus. E o chamado de Deus é não só você vir à igreja domingo e quarta-feira, deixar de se tornar uma rotina. O chamado de Deus é totalmente diferente disso. É você servir com alegria. Deus chamou, Ele veio na hora. Se Deus te chamar, se Deus falar alguma coisa, se põe na posição na hora, faz na hora, porque Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele tem um plano melhor do que o que você tem. Porque às vezes imaginamos coisas, traçamos certas rotas, mas os planos de Deus são maiores. Você pode sofrer parte do processo, mas o propósito é muito melhor do que você imagina. Deus, Ele vai te recompensar. Deus, Ele não faz ninguém sofrer à toa, e nem faz você sofrer algo que você não possa suportar. Então entenda que se você está numa luta, é porque Deus sabe que você pode suportar, e no momento certo, Ele vai vir com refrigério, Ele vai vir com a bênção, porque o bom pastor não te deixa faltar nada na sua vida. Salmo 23, nós conhecemos esse salmo: o Senhor é meu bom pastor, e de nada eu tenho falta. Deus não vai faltar na sua vida, e se Deus está na tua vida, não vai te faltar alimento, porque Ele vai suprir as tuas necessidades. Deus, Ele não te abandona, Deus não deixa ninguém de lado. O homem te abandona e você dá crédito para o homem. Começa a dar crédito para Deus, porque Ele não te abandona nos momentos de necessidade. Deus, Ele olha para você nos momentos de aflição, e Ele só está esperando um passo para você dar, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa te abraçar, para que Ele possa te acolher, para que Ele possa abrir portas na tua vida. Mas é necessário você tomar uma posição hoje, porque Deus não abençoa ninguém de qualquer maneira. Precisa estar com a vida no altar, precisa seguir os mandamentos, precisa seguir o manual da vida do cristão, que é a palavra de Deus. Infelizmente, felizmente, se não estivermos enquadrados aqui, não vamos receber nada de Deus. Então nós precisamos ter o conhecimento da palavra, nós precisamos guardar isso dentro do nosso coração, para não pecar contra Deus.
Porque anjos não te afastam de Deus, demônios não te afastam de Deus, o homem não te afasta de Deus. O que te afasta de Deus é o pecado. Então não deixa isso corromper a sua comunhão com Deus. Não deixa isso acabar com a sua comunhão com Deus. Eu não sei como é que está a tua vida, mas se tem algo de errado, se conserta hoje, porque Deus está falando hoje. Faça como Zaqueu, com alegria. Esteja pronto para poder receber essa ordem. Porque às vezes no trabalho a gente recebe a ordem do nosso patrão e faz com maior zelo, com medo de ser mandado embora. Então nós precisamos servir a Deus com zelo também. E principalmente com amor. Porque servir a Deus para algumas pessoas tem virado obrigação, rotina. Repare que Zaqueu, quando ele desce, nessa versão falou que ele desceu com júbilo. Na minha fala que ele desceu com alegria para poder encontrar Jesus. Então perceba que Zaqueu era um homem amargurado, um homem triste, um homem rejeitado. Mas quando ele ouve Jesus chamar, ele desce e encontra a verdadeira alegria. O semblante dele muda, o coração dele muda, a postura dele muda. Porque o encontro com Cristo muda vidas. Um verdadeiro encontro muda vidas. Nós precisamos deixar essa alegria dentro de nós. Nós precisamos lutar para que essa alegria não venha morrer dentro de nós. Jamais deixe essa alegria que existe dentro de você de servir a Deus morrer. Não deixe isso virar uma rotina. Sabe uma coisa que tem entristecido a Deus? São pessoas que estão vivendo robotizadas. Deu 7 horas quarta-feira, vou me arrumar para poder ir para a igreja. Fui, cheguei 7h30, senti nada, acabou o culto, vim embora. Domingo de manhã, culto, vou, acabou o culto, vem embora. E os cultos são sempre o mesmo, mas para você. Chegou o horário do culto à noite, domingo eu estou na escala, eu só vou para a escala. E infelizmente tem pessoas que só vêm para a igreja para poder cumprir escala. Nós precisamos ter alegria em servir a Cristo. Sabe, eu vejo alguns cultos lá de fora na África, na Angola, na Nigéria. As pessoas servem com tanta alegria. E se deixar, elas viram a noite prestando culto a Deus. E às vezes aqui a gente presta 2 horinhas de culto e acha ruim. Eles ficam a noite toda sentindo a presença de Deus. Você acha que a gente não consegue? A gente consegue. Basta a gente querer, basta a gente se entregar. Basta a gente sair dessa rotina e começar a adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, amar a Deus acima de todas as coisas, colocar Deus em prioridade na nossa vida, porque assim nós vamos ser verdadeiramente transformados, nós vamos sentir a presença de Deus, nós vamos sentir Deus falar, quando nós dobrarmos o nosso joelho para orar, quando alguém estiver pregando, nós vamos sentir que é Deus falando em cada mensagem, quando a pessoa estiver ministrando, nós vamos sentir Deus tocar dentro do nosso coração, e tirar todo o peso, e tirar toda a mágoa, nós vamos sentir a verdadeira presença de Deus. Mas para sentir a verdadeira presença de Deus, você precisa servir com alegria. E para servir com alegria basta você querer. Por isso nós estamos diante de uma geração morna. Não é fria nem quente, é morna. Porque não buscam a Deus de todo o coração. Porque querem status, querem fama, querem aparecer nas redes sociais. Querem estar bonitinho no culto. São reconhecidos por homens, mas são rejeitados por Deus. A palavra de Deus fala: de nada vale eu ser amigo do mundo, se eu não sou amigo de Deus. Eu tenho uma coisa para te dizer: água doce e salgada não se mistura. Se você é amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Se você está vivendo segundo o padrão do mundo, você não é de Deus. Se você não sente mais algo quando você vem para os cultos, sabe aquele frio na barriga, quando você louva, você sente aquela presença, é porque você está frio, você está longe de Deus, e a palavra nos alerta disso, que no fim dos tempos muitos estariam na apostasia espiritual, e nós precisamos lutar todos os dias para sair dela, para não cair nela. E isso que eu estou falando é a grande verdade, porque eu já rodei muitos lugares, e eu sei do que eu estou falando. Já arrumei muitos inimigos em muitos lugares para falar a palavra de Deus, mas eu não estou nem aí, porque quem me sustenta é Deus, e tudo que Ele fala eu falo também, porque quem me chamou me garante. Mas é triste a gente ir nos lugares e ver as pessoas seguindo doutrinas de demônio, e nós precisamos lutar para isso não contaminar a gente.
Porque as palavras do diabo, elas confundem. Elas parecem com a palavra de Deus, mas não são a palavra de Deus. Tem pessoas que se vestem como homens e mulheres de Deus, mas na verdade não são. São lobos que estão apenas roubando e saqueando almas para o inferno. Eu lembro que uma vez eu estava lendo a Bíblia e eu apaguei. Eu já contei isso uma vez numa igreja. E não tinha a ver com a passagem que eu estava lendo, mas Deus, Ele me pegava, me levava em vários lugares, e cada lugar que Ele me levava era um demônio que se manifestava dentro de uma pessoa e vinha atrás de mim. E Ele me levava em vários lugares. Só que o último lugar que Deus me levou me chamou a atenção, porque era uma igreja gigante. E aí Ele me pegava e me levava para trás do templo, do altar, da parede do altar. E tinha um buraco enorme, com várias almas que saíam dos bancos e iam para dentro daquele buraco. E quanto mais almas entravam, mais demônios saía. Isso é uma verdade, porque em muitos lugares tem acontecido isso. São pessoas que às vezes não conheceram Cristo verdadeiramente, mas estão sendo enganadas por falsos mestres. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com falsos profetas, com o anticristo, mas também tem muitos falsos mestres operando no nosso meio. Nós precisamos estar alerta. E principalmente os jovens, a nova geração, porque qualquer coisa que entra na moda, todo mundo está aderindo. E cristão, ele não fica aderindo a qualquer coisa. Nossa vida é consagrada a Deus todos os dias. Não podemos se deixar contaminar por qualquer coisa. Moda de rede social vem e vai. Mas a palavra de Deus, ela é eterna e precisamos seguir ela. Aí daquele que acrescentar alguma coisa na palavra de Deus ou tirar, seja maldito. Então estude, se encha da presença. Ore todos os dias para que você não venha a ser enganado. Não sei se era isso que você queria ouvir essa noite, mas Deus, Ele está alertando. Porque Satanás, ele tem entrado dentro dos templos para poder corromper a igreja. Antes ele batia por fora, agora ele está contaminando por dentro. Nós precisamos estar alertas, buscando, se consagrando e não deixando essa alegria de servir morrer dentro de nós. Zaqueu, ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, e o verdadeiro encontro transformou a vida dele, porque tem duas observações. Ele teve generosidade de reconhecer que ele estava errado e de dar tudo que ele tinha aos pobres. Restituição, de dar 4 vezes mais do que ele tinha pegado do povo, porque os cobradores de impostos, eles tinham uma fama de cobrar mais e pegar para eles. Então, por isso eles eram odiados pelo próprio povo. Então aqui a gente pode ver que alguém que tem um verdadeiro encontro com Cristo, ele gera frutos. Então nós podemos perceber que alguém que não teve um encontro com Cristo, ele não dá frutos. A árvore que não produz nada, ela é cortada. Então nós precisamos dar frutos. Eu não falo só de você dar fruto na igreja. Às vezes você pode pregar para alguém na tua escola, no teu trabalho, na tua rua, na tua família. Dá fruto de algum jeito. Não é só aqui no púlpito que se dá fruto. Não é só na igreja que se dá fruto, aparecendo. Não, fica longe disso se possível. Não fica se matando, brigando para poder se aparecer, para poder tocar, para poder cantar, para poder dar palavra. A gente não foi chamado para isso. A gente foi chamado para poder ir atrás das almas e não ir atrás de status, porque é sobre servir e não sobre ser visto. Jesus nos chamou para servir, não para ser visto. A glória é dele, a honra é dele. O maior é que ele, quem aparece é ele. Eu não sou nada, eu não sei nada. Quem me usa, quem fala através de mim é ele. Nós precisamos ter esse entendimento. Quer deixar Deus te usar? Deixa Deus te usar lá fora também. Lá fora está cheio de pessoas precisando ouvir um louvor, ouvir uma palavra. Nosso foco está lá fora também.
Satanás está aprisionando pessoas lá fora, atacando jovens lá fora, jovens perdidos no tráfico, na prostituição, nas bebidas, na depressão. E nós carregamos as boas novas e precisamos espalhar isso lá fora também. Então precisamos dar frutos, porque aquele que teve um verdadeiro encontro com Cristo e um verdadeiro arrependimento, ele gera frutos. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova criatura, que dá frutos, que pensa diferente, que se veste diferente, que age diferente, que fala diferente, que não anda em qualquer lugar. Nós precisamos mostrar para o mundo o que tem dentro de nós. Nós precisamos compartilhar com aqueles que estão lá fora. Nós precisamos compartilhar com os jovens da nossa geração esse Cristo que vive, que reina para todo sempre. Nós precisamos mostrar para esse mundo o verdadeiro amor, que liberta, que cura, que transforma, que salva, que acolhe e que ajuda. Precisamos compartilhar isso. Zaqueu, ele deu frutos ali. E Jesus, ele afirma: houve salvação nessa casa. Foi de imediato. Ele teve encontro com Cristo, foi transformado, deu frutos, já se encaminhou para a salvação. Cristo confirmou a salvação, porque o encontro com Cristo muda o coração, muda a pessoa. Então nós precisamos dar frutos. E eu sinto muito em te dizer que se você não dá frutos, tem alguma coisa de errado com você. E eu não estou aqui para julgar ninguém, porque outra hora eu também já estive nessa posição. O que precisamos fazer é se levantar, erguer nossa cabeça e começar de novo. Se parou, começa de novo. Se afastou, se reconcilia hoje. Se está se esfriando, luta, ora, pede oração, pede ajuda para que Deus venha reacender essa chama dentro de você. A palavra diz que no fim dos tempos o amor de muitos vai se esfriar, mas o da igreja não pode. Nós precisamos lutar, porque não é o de todos que vai se esfriar. O amor do mundo pode se esfriar, mas o nosso não. A gente tem que se ajudar, estar em unidade, se amando, se cuidando, se levantando, ajudando o caído, compartilhando o que nós temos, como a igreja primitiva, que se ajudava, sem se importar com classe social, sem fazer acepção de pessoas, apenas ir compartilhar o que tinha. E mesmo que seja só palavra, como Pedro falou: não tenho ouro nem prata, mas eu tenho levanta e anda. Compartilhe aquilo que você tem com o próximo, nem que seja só um abraço. Às vezes Deus quer te usar num abraço, não sei, compartilha, porque às vezes a gente se prende tanto: Deus não vai me usar, e se Deus não falar, Deus não envergonha ninguém, querido. Somente toma posição, porque Deus vai te usar, não importa a forma, Deus vai te usar. Não fica pensando que Deus vai te usar como usa o pastor Fernando, não, é diferente. Ou como me usa, não, cada um é diferente. Deus usa cada um do seu jeito, porque senão seria todo mundo robô. E Jesus, ele fala algo muito interessante no final. Você consegue botar o versículo 10, por favor? É uma palavra muito forte. Também diz isso na parábola das ovelhas perdidas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vocês lembram que no versículo 7 o povo murmurava? Mas eles tiveram que ver alguém transformado, alguém arrependido e alguém salvo. Jesus veio para poder salvar os que estão perdidos, porque os justos não necessitam de perdão. Sabe o que acontece aqui? Às vezes as pessoas julgam tanto quem está lá fora, critica tanto quem está lá fora. Eu já vi uma pessoa cristã da casa de Deus falar que tinha que ter pena de morte para bandido. Irmãos, a gente precisa ter compaixão. Sabe por quê? Porque poderia ser um parente nosso, poderia ser a gente lá fora. Quantos dos homens de Deus aqui da Bíblia, que faziam tudo de ruim, foram transformados e viraram grandes homens e mulheres de Deus? Jamais julgue alguém que está lá fora, jamais tente tacar pedra em quem está lá fora, porque outra hora você também já pecou.
Não sejam como aqueles homens hipócritas que queriam apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério, porque todos eles tinham pecados. Você acha que Deus não sabe da tua vida, do teu pecado, quando você fazia coisas erradas? E eu tenho uma coisa para te dizer: a graça é para todos. A graça de Deus é para todos. Tem muitas pessoas que estão como Jonas, dizendo: aquele povo ali fora não é digno da tua misericórdia de salvação. Mas não podemos olhar assim. Mesmo que as pessoas estejam fazendo algo de errado, Deus, Ele continua amando o pecador. Deus não ama a prostituição, mas ama aquele que está perdido. Deus, Ele não ama o tráfico, mas Ele ama o traficante. Deus, Ele não ama o adultério, mas Ele ama o adúltero. Deus, Ele não concorda com as práticas, mas Ele ama aqueles que cometem a prática. Deus, Ele não concorda com isso, mas Ele continua amando aqueles que estão perdidos. Se não fosse a graça de Deus, eu estaria lá fora ainda fazendo coisa errada. Mas a graça me alcançou, e outra hora pode alcançar também alguém que está lá fora, depois pode alcançar. Você acha que Deus não via tudo de ruim que você fazia no teu passado? E mesmo assim, Ele olhou com misericórdia para a sua vida. Então apenas ame e ajude. Porque antes de querer enxergar um cisco no olho de alguém, enxergue o poste que tem dentro do seu. Antes de querer apedrejar alguém, olha para o teu passado. Ninguém aqui é santo. Nós somos homens e estamos sujeitos a cair a qualquer momento. Nós recebemos o corpo incorruptível ainda. Nós podemos errar, nós podemos falhar. Mas sabe algo lindo que a palavra de Deus diz? É que se o justo cair 7 vezes Deus o levantará. Porque Deus é misericordioso. Pode se colocar de pé, o louvor pode se aproximar. Às vezes você reclama de alguém que dá trabalho, mas passe a agradecer a Deus por estar dando fôlego de vida, por estar dando as oportunidades. Porque Deus, Ele é misericordioso com todos. E eu não sei se aqui nessa noite se encontra alguém como Zaqueu, alguém longe de Deus. E eu não digo fora da igreja, mas dentro da igreja também tem pessoas que estão longe de Deus dentro da igreja. Então eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você está frio, se você está quente, se você está morno. Mas o louvor vai estar ministrando e você vai ter um tempo para você refletir como está a sua vida com Deus. E a gente aqui não vai te forçar nada. Se você quiser se reconciliar, você vem aqui na frente. Se você quiser fazer uma aliança, se você nunca tiver conhecido Cristo e quiser conhecer hoje, vem aqui na frente. Se você quiser oração, vem aqui na frente também. A gente não força ninguém a nada aqui. Mas se você reconhece que você precisa mais desse Deus, e não é vergonha nenhuma reconhecer que se esfriou, que caiu, que tropeçou, Deus, Ele levanta e faz tudo novo. Então nós precisamos lutar pela nossa salvação todos os dias. E se você quiser, pode vir aqui na frente. A gente vai estar orando por você. Deus, Ele falou poderosamente no nosso meio. Eu acredito que, mesmo que você não venha aqui na frente, algo dentro de você está falando, porque a palavra de Deus, ela nunca é lançada em vão. Ela transforma, ela cura, ela liberta, ela muda as pessoas. Então tome hoje a melhor decisão da sua vida. É com você mesmo. Decidir lutar, decidir seguir a Cristo, ou continuar na mesmice. Mas Deus, Ele chama para poder viver um novo. Deus, Ele te chama para você voltar a sentir a presença dEle, sentir essa alegria que nós estamos sentindo aqui nesse culto, que nós sentimos nessa noite, em cada momento. Deus, Ele se faz presente na casa.